Fala galera, Vitor de volta. E antes de falar o assunto que eu trago para vocês aqui hoje, quero agradecer a todos vocês que ajudou aí ao canal chegar a 1000 inscritos, e a promessa que eu fiz já está sendo gravada. Eu prometi que se a gente chegasse a 1000 inscritos, eu traria um vídeo completinho de um personagem finalizado na Unreal, e está sendo gravado. Beleza, galera? Eu estou gravando em partes e dentro em breve a primeira parte eu trago para vocês aí. E depois da vinheta eu vou trazer 10 dicas que no início, quando eu comecei a estudar, me ajudaria bastante a saber disso. Bota a vinheta aí, editor. Bom, de volta, vou transicionar a tela lá para o ZBrush e bora falar dessas 10 dicas. Bom, estou com a minha colinha aqui e a maioria das dicas que eu vou dar é de interface do ZBrush, tá? Que a interface do ZBrush, ela é bem complicada de se entender, principalmente quando a gente está no início, abre o ZBrush pela primeira vez, a gente fica perdido com tanta funcionalidade que tem aqui dentro do ZBrush. Eu resetei o meu ZBrush aqui, eu não uso o ZBrush dessa forma, tá? Depois eu vou abrir minha interface para vocês darem uma olhada, o meu ZBrush do jeito que eu uso. Mas o ZBrush vai abrir para vocês aí desta forma, beleza? E a primeira coisa que para mim me incomoda é esse degradê aqui de cinza para preto. Eu não gosto de modelar de esculpir dessa forma, tá? Eu acho que atrapalha demais, porque quando você está esculpindo, o ZBrush tem a sombra, né? Ele gera sombra, luz e sombra, né? E esse preto, ele ajuda a confundir demais e você acaba confundindo silhueta. Então, para mim, é uma parada que eu não gosto. E se você está iniciando o ZBrush, você pode não saber, mas é possível mexer nesse degradê e deixar ele totalmente de uma cor só, beleza? E aonde fica isso, você pode estar pensando. Você vai achar para alterar esse degradê aqui em Document, e aqui em Document eu tenho uma opção chamada Range. E essa opção chamada Range é a opção que ela tira esse degradê, ok? Você tem um slide aqui, e se você mexer no slide, você vai ver que você consegue tirar esse degradê. Então, para você tirar todo o degradê, você precisa deixar aqui 0. Eu sempre deixo essa opção em 0. Para mim, é muito melhor. Bom, a segunda dica é o seguinte: você mexeu no degradê aqui, fechou o ZBrush, abriu e o degradê voltou. É porque existe uma opção para você salvar o documento como você configurou ele, tá? Isso não tem a ver com a customização dos botões, tá? Essa opção é para você salvar o tamanho do documento, para padronizar esse lance do degradê, beleza? Para você salvar a customização dos botões em outra aba, e eu vou falar disso mais para frente. Mas para você salvar esse lance do degradê, ele fica aqui também em Document, Save as Startup Doc. Então, quando você clicar nesse botão aqui, ele vai salvar o documento aqui, né? Que seria a área nessa parte aqui, onde você esculpe, ele vai salvar essa parte aqui. Então, ele vai salvar não só o range, né? Aqui o range, mas também ele vai salvar o tamanho da tela aqui, ok? E se você tiver com alguma esfera ou com qualquer coisa aqui e você clicar nesse botão e salvar, ele vai abrir também isso. Então tome cuidado, sempre salve com limpo, né? Você abrir o ZBrush, configura, salva e show de bola, beleza? E toda vez que você abrir, você vai abrir com o degradê, sem o degradê, certinho, bonitinho, o tamanho que você padronizou aqui, beleza? Uma outra dúvida que a galera tem é: como que eu salvo no ZBrush? Existem duas formas de salvar no ZBrush. Existe a forma de salvar pelo File, Save As, e existe, ele vai criar um arquivo ZPR, e você tem também a forma de salvar por Tool,
tá? Você tem como salvar. Qual a diferença de um para o outro? Vou colocar uma esfera aqui para elucidar melhor. A tool, ela vai salvar tudo que está aqui dentro, ok? Vai salvar tudo aqui. Se você tiver layer, também vai ser salvo, ok? Vai ser salvo tudo que você tiver aqui dentro vai ser salvo de boa. Qualquer customização que você tiver feito de luz, de render, vamos supor, você veio aqui em render e mexeu na opção de BPRAO, ou você habilitou SSS ou Preview AO, você mexeu, ou no próprio Shadow que você mexeu. Se eu salvei como tu, ele não guarda essas informações. Ele vai guardar só as informações de tu, tá? Do que você fez aqui, layer e tudo mais. Isso ele vai salvar. Agora, o que você modificou, né? E aqui em cima, quando você começa a alterar, tá vendo que ele tá criando, essa barrinha ela vai crescendo, porque você consegue voltar aqui e ver o que você fez. Tanto é que é possível você aqui vir em Move e você criar um time-lapsezinho dessa história. É como se fosse uma história do ZBrush, tá? Isso não é salvo quando você faz em Tool. Aqui em File, ele já grava tudo isso. Ele grava essa história, ele grava todas as configurações que você fez de luz, né, de AOX, então ele guarda mais informação. Consequentemente, ele vai criar um arquivo mais pesado, tá? E um arquivo que pode dar mais problema, ok? Então, assim, vai mais da opção de você salvar como tool ou como ZPR. Eu gosto de salvar como ZPR. Eu gosto de vir aqui em File e salvar, tá? Até porque você tem como desabilitar ele salvar essa história. Então, toda vez que você salva, ele não está salvando essa história aqui. Quando você abrir de novo o arquivo, ele vai abrir sem essa barrinha aqui. Tá? Então, quando você salva com isso aqui ligado, ele está salvando toda a história que você fez. Então, cada vez que você fechar e você abrir, ele vai salvando. Vai chegar um momento que o seu arquivo vai ficar extremamente pesado. Pode ser que vai dar problema em você abrir o arquivo. Então, eu gosto de desabilitar essa opção aqui, mas eu gosto de salvar por aqui, porque quando você salva por aqui, quando você abre o ZBrush, quando você dá 2 cliques, ele já abre o ZBrush, já abre na posição que você deixou o personagem, então ele salva mais opções, tá? Mas aqui também é uma forma que a galera usa também, tem gente que gosta de salvar como tool, fica mais leve, então é a gosto do freguês, beleza? A próxima dica é como configurar o ZBrush. Você já pode ter visto outros artistas aí esculpindo ao vivo, né, ou em vídeo, ou mesmo no tutorial, curso, e você pode ter visto que o ZBrush dele era customizado, era diferente, não é um ZBrush que você abriu aí na tua casa na hora que você instalou. Por quê? Porque o ZBrush ele te permite você customizar, ok? E aonde fica essa customização? Onde eu consigo customizar? Então, essa customização, para você customizar o ZBrush, ele fica aqui em Preference, Config, tá? Isso aqui vai estar fechado. Config. Como que você faz para customizar o teu ZBrush? Tu vai vir aqui Enable Customize. Quando você clicar nessa opção, você vai ver que o ZBrush ele vai dar meio que uma reduzida e vai abrir uns espaços. Esses espaços, eles são feitos para você colocar botões ou você colocar janelas, né? Então, como que eu faço isso? Vamos supor que eu, aqui em Geometry, eu uso muito Divide. Tá? O Divide ele tem, que é dividir, né? O Divide ele tem um atalho, tá? Mas vamos supor que é Ctrl D, mas vamos supor que você não quer usar o atalho, você quer clicar nele, você quer usar esse botão, você não quer vir aqui
em Geometry e clicar em Divide. Então você vai vir em Ctrl Alt e você vai arrastar o botão. Quando você arrasta esse botão, você está vendo que está dando uns snap nos lugares aqui, ó. Você pega, quando você soltar, o divide vai estar aqui, beleza? E você consegue fazer isso com N botões, tá? E aí você consegue customizar o ZBrush do jeito que você quiser. Aqui do lado também, você consegue, tá vendo? Que aqui você consegue colocar menus. E aí você, vamos supor, o menu de render é o menu que você vai usar muito. Então, aí sem o Ctrl Alt selecionado, só você vir aqui nesse cantinho aqui, ó. Quando você puxar ele, você já consegue colocar aqui, ó. Você já tem o menu de render aqui do lado. Então você pode só abrir aqui e você já pode colocar vários menus aqui do lado. Então, para você arrastar um botão é Ctrl Alt, tá? E aí você arrasta. Aqui você não consegue colocar botão, você só consegue colocar menus, né? Aqui você consegue sim colocar botões. E aqui você consegue, sem o Ctrl Alt apertado, você consegue colocar mais menus, né? Como se fosse aqui do lado, beleza? E você também consegue colocar, tá vendo? Você consegue colocar Move. Então você consegue customizar tudo que você quiser, beleza? Se você vier desse cantinho aqui, você tem 4 botões aqui. Esse aqui são botões que são interfaces já pré-definidas que vem com o ZBrush. E nesse botão no canto aqui, você tem umas customizações de cores prontas, tá? Então aqui você já tem algumas pré-definições. Vamos supor que você não está afim de customizar, você tem algumas pré-definições. E se você quiser usar alguma pré-definição de alguém, eu vou deixar a minha pré-definição e eu vou mostrar depois como que é a minha pré-definição, como é meu ZBrush e como eu pré-defini a minha área de trabalho ZBrush. Eu vou deixar salvo aqui embaixo, nas descrições, eu vou deixar a minha interface, tá? Para vocês usarem. É só você vir aqui em Preference, Config, e você vai vir aqui Load UI, tá? E aí você vai achar a sua... Deixa eu achar a minha aqui. E você consegue puxar uma sua ou de um amigo ou a minha, se você quiser. Então você vem em Preference, Config, Disability ou Enable Customize e você vem Load UI e aí você vai fazer o load de uma customização já pronta, beleza? E aí, para você toda vez que o ZBrush abrir, você já abrir com essa customização, você vai vir aqui em Story Config. E aí ele vai perguntar se realmente você quer startar o ZBrush desse jeito aqui. Você coloca OK. Não vou colocar OK, porque quando eu starto meu ZBrush, ele vai startar do jeito que era antes, do jeito que eu uso. Então, ele vai startar toda vez desse jeito, beleza? Então, esse é um jeito de você customizar o seu ZBrush. Bom, eu resetei o meu ZBrush e essa é a minha interface, tá? Do jeito que eu uso, beleza? Então, se eu colocar uma esfera aqui, você vai ver que vai habilitar mais opções, beleza? Então, essa é a interface que para mim funciona. E aqui no canto eu deixo uma aba de render, uma aba de light e a aba de material. E eu gosto de ter, vou colocar aqui, uma luz aqui, tá? Porque é interessante quando você está esculpindo, você vai pegar a referência vai ter ângulos de luz diferentes, então é legal você vir aqui e trocar esse ângulo da luz para você ter uma ideia. Então eu gosto de usar, beleza? Essa é minha interface
customizada, beleza? Eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo para vocês usarem, se vocês, lógico, gostarem do jeito que eu uso a interface. Você vê que eu não mudo cor, eu deixo padrão. Eu não gosto de ficar customizando, deixar de outras cores, porque eu acho que a leitura fica muito... Você fica muito tempo... eu, pelo menos, usando o ZBrush por muitas horas, dependendo do cor, eu já vi gente usando rosa, azul, vermelho. Eu acho que fica cansativo, então eu gosto de usar esse padrão aqui, que para mim é melhor. Beleza? A próxima dica que eu vou dar é: use atalhos. Atalhos é super importante, tá? Eu acho que ajuda demais. Você ter os botões aqui é bom, mas você ter atalhos, principalmente de brush, eu acho excelente você usar atalho, porque você acaba não tendo que vir aqui toda hora e às vezes é muito brush, aí você tem que ficar lembrando do brush. Então eu gosto de usar atalho. Então do 1 ao 0 no meu teclado eu uso os brushes, eu salvei os brushes que eu mais utilizo, tá? Então eu tenho aqui no meu 1 eu tenho Standard, no meu 2 eu tenho Clay Buildup, no meu 3 eu tenho Clay, no 4 eu tenho Done Stand, 5 Move, 6 Move Topologic, 7 Pinch, 8 Inflate, 9 H-Polish e 0 The Project, tá? Como que você faz para salvar esses atalhos? Vou dar o brush como referência, mas isso serve para qualquer outra coisa. Você vai vir Ctrl Alt, clique, tá? Você vai vir Ctrl Alt. Se você tirar o mouse, ele já vai cancelar. Então, você vai vir, ó, Ctrl Alt e você vai clicar, vamos supor vamos escolher um brush aqui. Chisel, tá? E aí ele vai falar, vai aparecer uma mensagem para você aqui em cima. Eu não vou mexer porque senão vai perder, mas ele tá falando aqui para você apertar a combinação que você quer customizar a tua hotkey, ou você pressiona ESC ou o botão do mouse para cancelar, beleza? Então vamos supor, vou botar no 0. Ele tá falando para mim aqui eu já tenho salvo um atalho nesse botão do teclado. Eu vou dar OK, beleza? E ó, eu apertei 0 de novo e agora atualizou para Chisel, tá? Então no meu 0 agora eu tenho o Chisel e não o Project, como eu tinha antes, beleza? Então funciona desse jeito. Ctrl Alt, clica e você define o atalho, beleza? Então você define o botão. Não mexe, porque se você mexer, você cancela a opção lá de criar uma hotkey, beleza? Feito isso, você vai vir aqui em Preference e você vai salvar isso, tá? E aqui também em Config, eu também esqueci de falar que você consegue salvar essa customização de UI. E aqui em Hotkeys também é a mesma coisa. E você também consegue fazer o load dessas hotkeys. E para você, se você fechar o ZBrush e você não fizer isso, você vai ter que toda vez fazer o load dessas hotkeys que você salvou, tá? Então é só você vir aqui em Story. Ele vai perguntar se você quer realmente salvar. Toda vez que você startar o ZBrush, ele vai startar já com os seus atalhos definidos, beleza? Você vai colocar em OK e ele vai salvar essas hotkeys para você. E aí você vai abrir já um ZBrush customizado com sua UI e você vai abrir um ZBrush já customizado com seus atalhos. Vou deixar aqui na descrição do vídeo tanto a minha configuração de UI quanto a de hotkeys, beleza? Próxima dica que eu posso dar para você é: toda vez que você está fazendo alguma coisa no ZBrush, ele vai salvando uma historinha aqui, né, do que você está fazendo, beleza? Se você tem uma máquina e ela tem pouca memória, isso aqui com o tempo vai enchendo a memória e
vai ficando pesado. Então vamos supor, você ficou 8 horas aqui no ZBrush trabalhando com isso aqui ligado, tá? Cara, vai chegar um momento que isso aqui vai começar a pesar, vai começar a usar a memória. E se você tiver com um modelo muito pesado, pode ser que você tenha problema de crashar, de fechar. Então, você tem como reduzir a quantidade que ele salva aqui no ZBrush, tá? E aonde fica isso? Fica aqui também Preference Undo Store, tá? Então você tem como diminuir essa quantidade máxima que ele salva. Então isso ajuda, beleza? Então você tem outras opções aqui, mas a opção mais importante aqui para mim é essa de você reduzir aqui a quantidade que ele salva, tá? Ó, você viu que eu diminuí e aí ele tá falando que para preservar sua memória, já até te dá uma mensagem aqui, para preservar a memória do sistema, ele vai autodeletar para trás, beleza? Então agora só tá salvo 2, ó. Então agora toda vez que você estiver fazendo alguma coisa, ele só tá salvando 2 histórias. Beleza? Então ele tá salvando, então não tem como voltar, ó. Só tem como voltar 2. Beleza? Então você pode aumentar aqui. Agora ele vai salvar, quanto que eu coloquei aqui? 4.000, tá? Ó, ele vai salvar 4.000. Quando tiver mais de 4.000 modificações que você fez na tua malha aqui, aí ele vai deletar o que tá para trás. Então, cuidado. Quanto mais alto isso aqui, mais pesado vai ficando o teu arquivo. Então, isso é uma coisa que, se você tiver uma máquina com memória, pouca memória, isso é uma coisa interessante de você mexer, tá? Outra coisa super interessante de você mexer que tá aqui também em Preference, é Quick Save, tá? Quick Save é uma coisa muito interessante de você também mexer. Por quê? O que acontece com o Quick Save? Às vezes você vai estar trabalhando no ZBrush e o seu C vai começar a encher. E você não vai ter ideia o porquê que o teu C, 2 pontos, está enchendo. Está enchendo por causa desse gente boa aqui chamada Quick Save. Porque toda vez, de tempos em tempos, ele vai salvar um arquivo. E aqui ele está em minutos, tá? A cada 20 minutos ele está salvando um arquivo. E aí você pode perguntar, mas para onde vai isso, Vitor? Vou te mostrar para onde vai. Deixa eu só abrir aqui, porque tem coisas que eu infelizmente não posso mostrar para vocês, que é referente a trabalho. Deixa eu já abrir a pasta. Então, você vai lá no seu disco local C, usuários, público, documentos públicos, e vai ter uma pasta chamada ZBrush Data, e aí o seu ZBrush 2021, 2022, você vai abrir. E você vai ter uma pastinha show de bola chamada Quick Save. E aqui dentro você vai ter um monte de arquivo salvo. Só para você ter uma ideia, ó, acabou de salvar um arquivo aqui, ó. Vou falar para você quanto tá essa pasta. Ó, essa pasta agora tá com 2 GB. É até que razoável, mas eu já cheguei. Essa pasta chegou a ter 50 GB. Essa pasta já chegou. Então, assim, essa é uma pasta que enche. Quanto mais você vai trabalhando com o ZBrush, mais vai enchendo. Então, isso depois você não tem ideia por que você começa a apagar um monte de programa no teu C e você não tem noção o porquê que o teu C está cheio. É por conta desse gente boa chamada Quick Save. Então você pode aumentar o máximo de duração de save. Você pode diminuir a quantidade máxima de files que ele vai salvar, né?
Então aqui o meu tá em 20 minutos e 50. Se eu não me engano, eu acho que isso é padrão. Eu não sei, eu não lembro se eu mexi nisso. Porque eu tenho o costume de toda vez ir lá e deletar esses arquivos. Eu já sei que esses arquivos existem. Então quando eu vejo que o meu C está começando a encher, eu vou lá e deleto. Por que que eu não mexo nisso? Porque isso já me salvou várias vezes de projetos, até de trabalho. Porque às vezes você esquece de salvar, de fazer o save de uma tool. Às vezes o ZBrush ele tem um problema que você vai trabalhando, você acaba às vezes esquecendo de salvar. E aí o Quick Save ele realmente salva projetos. Já me salvou várias vezes. Então assim, eu deixo ele funcionando. Tem gente que desliga, eu não gosto de desligar porque já me salvou algumas vezes. Beleza? Próxima dica que eu vou dar para vocês, se eu não me engano, é a 8ª dica que eu vou dar para vocês. É uma dica que eles implementaram. Eu não sei se você já deixou o ZBrush parado por algum tempo, mas quando você deixa o ZBrush parado por algum tempo, ele aparece uma telinha e vai como se fosse um papel de parede e que aparece várias artes de vários artistas. É bem da hora, bem legal. Porra, acabou de aparecer agora, beleza? Só que isso, às vezes, é chato. Porque, às vezes, você tá... Principalmente para mim, que trabalho streamando, às vezes, tipo, tela no trabalho, né? É costume, eu trabalho de home office, então às vezes a gente está streamando tela. Às vezes, pouquinhos minutos você ficou parado aqui, se eu não me engano, 1 minuto você ficou parado, já aparece. E às vezes eu tô trabalhando, tô em outra tela, só tô fazendo outra coisa. Às vezes estou fazendo um bake, às vezes eu exportei, eu tenho 2 monitores, às vezes eu exportei um projeto aqui para fazer um bake e tudo mais do ZBrush e a tela que está streamando é a tela do ZBrush. Às vezes eu esqueço de trocar. E aí parece que eu tô parado aqui sem fazer nada e aí do nada aparece a tela aqui, entendeu? Então, e eu também, quando eu tô gravando também, você já deve ter percebido aí no vídeo aí, e de vez em quando eu estou falando com vocês, aí entra a tela aqui e é chato, né? É chato, eu não gosto. Então, como eu mexi aqui na minha interface para mostrar para vocês, isso acabou alterando, tá? Eu preciso mexer de novo. Mas vocês vão vir aqui também em Preference. E tem uma abinha chamada Screensaver. Você pode desligar isso, tá? Ou você pode manter por mais tempo. Por default, vem 60 segundos, então 1 minuto. Depois de 1 minuto do ZBrush parado, ele aparece essa tela. Então você pode aumentar isso aqui ou você pode desligar, tá? Eu deixo ligado, mas com mais tempo. Eu coloco mais tempo, coloco tipo, 10 minutos, saca? Um tempo maior. Porque aí se realmente eu sair do computador por 10 minutos, aí aparece a telinha. Mas 1 minuto eu acho muito pouco. Eu acho que é muito... 1 minuto, pô, você fica... 1 minuto você acaba ficando parado. Às vezes, porque às vezes você está mexendo em outro programa, ele não reconhece que você está mexendo, né? Ele não reconhece que você está com o ZBrush aberto usando ele, né? O ZBrush realmente só reconhece quando você está mexendo aqui. Mas se você foi para outro programa e ficou 1 minuto, ele já aparece a tela. Então isso é uma coisa que eu gosto de mexer. Tem muita gente que não sabe que isso dá para alterar. Fica aqui em Preference Screensaver, tá? Eu acho interessante mexer nisso. Beleza? 9ª dica é uma abinha que a galera não usa muito, que é a aba chamada Move, tá? Que você aqui na abinha Move você pode fazer time-lapse, você pode fazer um vídeo dessa historinha aqui, tá? Você pode fazer snapshot, você pode fazer turntable, né? Que é aquele lance do seu modelo girando. Eu vou mostrar aqui para vocês. E é aqui que você mexe nisso. Só que tem uma coisa que a galera não sabe, é que quando você faz um turntable sem mexer nas opções que eu vou mostrar, acontece isso aqui, ó. Ó, ele vai fazer o turntable. Beleza. Agora eu vou aqui em Play Move. Ó, você viu que deu um fade e apareceu o logo do ZBrush? Isso para entrar e para sair.
Tem gente que não sabe, mas isso dá para tirar. A gente consegue tirar nisso. Onde fica isso? Título da imagem. Aqui, fade in e fade out. Tá aqui 2 aqui. Bota em 0, tá? Você vem aqui em move, bota em 0. Beleza? Você já tirou aquele fade de entrada e de saída. Em overlay imagem, tá o logo do ZBrush, você pode colocar qualquer outro logo. Eu mexo na posição, opacidade, deixo tudo 0, tá? Beleza. Agora eu vou fazer um turntable de novo aqui, ó. Vou dar o play aqui. Ó, agora já não tem mais o logo e também não tem aquele fade. Beleza? Outra coisa, tamanho do documento. Deixa eu deletar aqui. Não quero salvar, não. Tamanho do documento. Qual a diferença aqui? Small é pequeno, medium é médio, né? E large é o documento realmente com uma qualidade muito boa. Qual a diferença de Windows para Dock? O Windows ele vai salvar realmente todo o ZBrush, tá? Tudo, toda a interface, e Dock ele só vai salvar realmente o Dock, realmente a área de escultura, de você esculpir. Vou mostrar a diferença. Vou botar Turntable em um Windows. Vou dar o play. Ó. Tá vendo? Ele tá dando o Turntable, mas ele tá dando o Turntable no tamanho da minha tela mesmo. Saca? Agora eu vou deletar. Não. Agora eu vou botar Dock. E vou botar Turntable. Ó, vou dar Play Move. Ó, tá vendo que a telinha que ele abriu já abriu sem o interface do ZBrush, beleza? Uma outra coisa que a galera não sabe do Turntable é que o Turntable ele funciona também com sombra. Se você der um render aqui, ó, e vir aqui em Move e dar um Turntable, ó, tá vendo que ele tá demorando mais a carregar? É porque ele tá carregando o modelo, ele tá calculando também a sombra. Ele tá tipo fazendo um render da sombra. Beleza? Então, ele realmente vai fazer um Turntable com a sombra, tá? Com um render de sombra. Então, isso é uma coisa interessante que você quer fazer, só que lembrando que isso demora mais um pouco, beleza? Vou dar um ESC aqui. A função Time-Lapse. Quando você coloca o Time-Lapse aqui, ó, tudo que você fizer, tudo de você cavar e você mexer aqui, saca? Aqui, pegar brush, pegar um brush, ele vai salvar, saca? Se eu vier aqui, ó, e der um pause, der play move aqui, ó, você viu o play move, ó? É que ele tá salvando só o documento. Deixa eu não gosto de salvar o dock, eu sempre gosto de salvar o window. Beleza, vou botar time-lapse. Aí, só para vocês entenderem, gente. Vamos supor que você está modificando. E aí você tá, isso é legal. Às vezes você quer colocar no Instagram, entendeu? Isso é maneiro. Eu sempre salvo, eu gosto de... Porque não pesa tanto o time-lapse, depois você salva em vídeo. Aí você vai vir aqui em pause, play move, ó, viu? Ó. E se você quiser salvar, é só você colocar aqui em export move e salvar isso, beleza? Essa é uma dica que eu queria dar para vocês, porque eu acho legal a gente usar essa abinha move. Tem gente que não gosta, que não usa tanto. Eu uso sempre, eu gosto. Como eu crio também conteúdo do canal, acho que eu também uso bastante por conta disso. Mas tem gente que não sabe que dá para tirar esse fade e esse overlay de imagem aqui, beleza? E a última dica, que para mim é a dica de ouro. Dica 10 é a dica de ouro. É uma dica um pouquinho mais avançada, né? Não é uma dica tão para iniciante assim, é uma dica um pouquinho mais avançada, mas tem gente que não sabe que é possível fazer isso.
beleza? A gente tem uma aba aqui chamada Layers, tá? Como no Photoshop, como em outros programas que tem isso. E você consegue criar uma layer aqui. Tem gente que gosta de usar isso aqui na hora de detalhamento, né, para corrigir uma coisa ou outra. Então tem gente que... Eu gosto de usar isso aqui muito para detalhamento, né? Quando você começa a fazer parte de detalhamento, eu gosto de usar essas layers, porque aqui nessas layers você tem controle de intensidade. Vou mostrar como funciona. Então deixa eu dar um Ctrl D aqui, para deixar a malha um pouco mais de resolução. Vou pegar um spray aqui. Vamos supor que eu estivesse fazendo um poro, tá? Ou que eu estivesse fazendo um porinho bem fino, mas eu não quero tal, porque assim, qual a diferença? Aqui eu estou fazendo um poro destrutivo. O que seria um poro destrutivo? Eu não consigo alterar a intensidade desse poro. Detalhamento é uma coisa que você vai colocando coisas em cima. Então, é bom você ter o controle de intensidade. E para você ter o controle de intensidade, você vai precisar de usar layers. Então, você vai aqui no cantinho aqui, você vai clicar aqui nesse íconezinho aqui, ele vai criar uma camadinha e você viu que tem um botão chamado Rec aqui. O que acontece? Tudo que você fizer aqui agora, ele está gravando nessa layer, beleza? Mas a dica ainda não é essa. Beleza, eu vou vir aqui e vou fazer o pó, tá? Terminei, eu venho aqui na bolinha, onde está Rec, e salvo. Tá salvo. Tá vendo que tá um olhinho ali? Quando eu clicar, se eu clicar no olhinho, ó, eu muto essa layer, tá? Então, essa malha, ela não é, esse poro ele não é destrutivo, porque ele tá em salvo em layer. Eu tenho como colapsar isso depois na malha, mas eu não acho necessário, beleza? Então, e eu tenho um slide aqui, que esse slide eu controlo a intensidade desse poro, tá? Tá vendo aqui, ó? Por isso que eu gosto de ler. Então, aqui eu posso botar 0.2. Então, eu tenho um poro. Eu posso pegar, vir aqui, criar mais um layer. Vou criar um outro tipo de poro, tá? Vou pegar esse alfa aqui, ó. Vamos supor que esse aqui fosse um outro tipo de poro. E eu consigo vir aqui e também fazer esse detalhamento. Beleza, vou lá, pá. Aí eu acho que está muito intenso. Vou botar 0.1. Talvez ficou 0.2. E aí você consegue ir intercalando. Aí você consegue vir aqui, ó, desligar para ver o que ele está fazendo. Beleza? Só que tem um porém. Quando você está trabalhando com layer, vamos supor que você está lá trabalhando com layer e vamos supor que você quer ajeitar alguma coisa na anatomia do teu personagem. E aí você vai vir aqui, vai colocar o Move e você vai tentar, vai descer a subdivisão e você vai tentar mexer. E aí ele vai te dar uma mensagem falando que essa mesh tem layers. E você não consegue alterar isso, tá? O que muita gente não sabe, aí você vai vir aqui, você vai aumentar a sua divisão e você vai vir no botão aqui de Bake All e você vai fazer o bake dessas layers e aí você vai tornar o seu detalhamento destrutivo, que aí você não tem como mais voltar para trás. O que muita gente não sabe é que você consegue ainda assim burlar isso sem precisar fazer o bake all, né? O bake desse detalhamento que você fez aqui. Como você está me perguntando? Para não dar bug, você vai colocar na sua divisão mais alta e você vai desabilitar os olhinhos. Por que eu estou falando isso? Se você diminuir
para a divisão mais baixa e desligar o olhinho, na hora que você subir a tua malha e você ligar o olhinho, vai bugar o teu detalhamento. Então, sempre coloque na divisão mais alta e desliga os olhinhos. Quando você desliga os olhinhos, voilá, você consegue mexer, baixar a subdivisão, mexer o que tem que mexer. Lembre de mexeu, voltou para a subdivisão mais alta e aí sim você liga o olhinho. Beleza? Se você lembrar disso, você não vai ter problema. Divisão mais alta, desliga o olhinho, mexe o que tem que mexer, reduz, volta para, vai habilitar as layers de novo, volta para a subdivisão mais alta e ativa os olhinhos e voilá, você vai ter como ter layers e ainda assim alterar a malha, beleza? Tem muita gente que não sabe disso, tem muita gente que não sabe que é possível você desligar o olhinho e ainda assim você consegue alterar, você fica recebendo esse erro e tem gente que, né, fica esse erro aqui. Pô. E aí tem gente que vem aqui e cria uma layer de modificação, cria uma outra layer para modificar e não sabe que você consegue, só desligando os olhinhos, você consegue burlar isso de não ter que criar uma layer nova para poder fazer os ajustes, beleza? Eu faço dessa forma, acho melhor do que criar uma layer de ajuste. Eu gosto de usar as layers mais realmente para detalhamento e quando é ajuste de realmente anatomia, eu gosto de realmente mexer na malha e não criar uma layer nova aqui. Eu deixo as layers mais para detalhamento mesmo. Opção minha, gosto meu, mas é uma dica de ouro que eu acho que tem muita gente que não sabe disso. É uma dica que tá mais, não tá tão para iniciante assim, mas é uma dica que eu acho importante você que está começando agora no ZBrush entender que é possível fazer isso. Beleza, galera? Então eu acredito que o vídeo tenha ficado um pouco longo, mas é um vídeo que eu acho que vai ajudar muita gente, porque tem dicas aí boas, né, de customização e tudo mais. Então espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Eu vou pedir, deixe seu comentário aqui no vídeo, faça como vários outros artistas aí que seguem o canal, que já deixou comentário pedindo para mim trazer conteúdo. Isso ajuda demais a trazer conteúdo que você realmente quer ver aqui no canal. E vou pedir, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui, me segue nas redes sociais, Instagram, Facebook, ArtStation, e fique ligado que dentro em breve eu vou trazer aí persona que eu falei que eu vou fazer e finalizar na Unreal, beleza? Então, aquele abraço, fui!